a gente trazer antes, não. Não, a gente não falou desse tema ainda, porque são tantas coisas que envolvem a vida das mulheres, tantas interseccionalidades, mas aí a gente estava falando da precarização do trabalho e da realização desse trabalho que é precário. É um trabalho que, na sua grande maioria, fica para as mulheres pretas, né, na subalternidade. E, enfim, né, dessa escravização moderna que a gente tem e que afeta a população preta e, em maior grau, as mulheres, né? São elas que ficam com o trabalho mais precarizado, mais difícil, mais informais. E, inclusive, quando a gente está falando, né, de escravização moderna, quando a gente tem descobertas em fazendas, em casas, em vários lugares, a população preta e as mulheres pretas é que estão sendo escravizadas ainda, sendo exploradas. Então, a gente precisa falar sobre isso. São tantas coisas que afetam, né, a população preta, e a gente está em maio, né, dia 13 passou aí, e a gente falando da abolição da escravatura, né? Então é importante a gente pensar, será que houve essa abolição ou houve uma transformação? E a gente vai fazer um percurso histórico, né, desde antes dessa dita abolição até os dias de hoje, para a gente compreender uma coisa que Lia estava trazendo aqui agora nos bastidores, a questão da responsabilização das pessoas, né? Então, você não está em tal emprego porque não quer, ou porque não se interessa, ou porque você não gosta, ou porque você não quis. E aí esquece toda uma gama de dificuldade. E aí uma coisa que nós duas passamos, a gente estava lembrando aqui, que quando a gente deixa de estudar para poder trabalhar, né, a gente faz isso porque a gente precisa botar comida na mesa, né, Lia? Exatamente. Eu apressei o meu ensino médio também, acabei fazendo o EJA, porque eu tinha que trabalhar para complementar a renda de casa. Pronto, é o que acontece com muitas jovens. E assim, a gente não está. É importante que a gente compreenda que a gente está fazendo um panorama geral. Então, quando a gente está falando da população que está em vulnerabilidade, da população preta, a gente não está dizendo que as pessoas em vulnerabilidade ou as pessoas que são mais pobres não têm dificuldade. Mas quando a gente está falando das pessoas pretas, além da dificuldade, da vulnerabilidade social, né, o racismo é mais um ponto agravante que dificulta a entrada dessa pessoa no mercado de trabalho, que dificulta que ela possa competir com o mínimo de igualdade nas oportunidades de trabalho e de qualificação. Então é importante que a gente compreenda de que ponto de partida cada pessoa da nossa população ela sai para essa disputa no mercado. Então, se você sai de trás, né, se você tem algo que lhe dá algum suporte, ou se você parte do ponto do privilégio mesmo, se você teve a oportunidade de estudar, se alimentar, se preparar para uma graduação, fazendo um cursinho, se você durante a graduação só estudou ou se você teve que dividir isso com o trabalho. Então, de cada ponto de partida que cada pessoa sai, vai impactar no resultado final de onde ela consegue chegar. Sim. Quais são, Val, as principais formas de precarização do trabalho? Veja, é importante que a gente compreenda quando a gente está falando desse trabalho precarizado, quando a gente está falando do trabalho informal, sem garantias, sem segurança, sem nenhum tipo de estabilidade, atingindo a população que está em vulnerabilidade social. Bem embaixo na base dessa pirâmide estão as mulheres pretas, que são majoritariamente estão presentes no trabalho doméstico, né, ou nos trabalhos que são informais. Tem muitas pessoas, mas a maioria são de mulheres pretas. Então é importante a gente compreender, né, o fator histórico que faz com que a gente chegue até esse momento. Recentemente eu estava vendo uma reportagem e que trazia uma pesquisa sobre o trabalho doméstico, que é claro, é exercido majoritariamente por mulheres. Só que aí dentro desse universo, a maioria são de mulheres pretas e, infelizmente, a maioria hoje encontra-se
precarizada na informalidade, porque a partir do momento que a lei das empregadas domésticas, né, que foi um avanço, né, ela foi promulgada, nós tivemos uma mudança nas relações de trabalho. Então, muitas famílias que tinham aquela pessoa que trabalhava na informalidade, sem garantias, sem direitos, a partir do momento que a lei foi promulgada e que se entendeu o que seria um vínculo de trabalho, um vínculo empregatício naquela casa, então muitas famílias passaram apenas a trabalhar 2 dias com aquela pessoa, porque elas não estariam obrigadas à manutenção dos direitos trabalhistas e não geraria vínculo, né? Então, ou seja, essa pessoa continuou na informalidade. Então, o direito que foi conquistado com tanta luta, né, dessas mulheres, para algumas mulheres ele não chegou, porque a partir do entendimento do que seria vínculo, muitas famílias que antes estavam com essas mulheres todos os dias, elas passaram a romper esse vínculo e, enfim, tratar essas mulheres apenas como diaristas ou prestadoras de serviços por 2 dias naquela casa. Então, essas mulheres continuaram sem garantia, sem direito. E depois da pandemia, isso se acentuou de uma forma muito grande. Então, é preciso pensar as formas de proteção, de garantia de direitos, né? Quando a gente está falando no trabalho precarizado, eu estou falando agora do trabalho das empregadas domésticas, mas existem muitas outras formas de trabalho na informalidade e que também são exercidos por essas mulheres. Então, sem garantia, sem direito, sem horas, e elas terminam buscando diversas fontes para garantir o sustento da casa e o sustento dessa família, e ela termina numa forma de, enfim, vou chamar de escravização moderna, no sentido de que ela não tem a liberdade de escolha, ela precisa estar atuando em vários lugares para garantir a subsistência, para garantir um mínimo básico para existir, que é a alimentação para ela e para os filhos. E junte-se aí um agravante muito importante, é que quando a gente está falando de famílias que são chefiadas por mulheres, de novo, a gente vai estar falando de uma maioria de mulheres pretas, de mãe solo. Então, essa mulher não tem o apoio de alguém numa necessidade. Então, isso torna mais difícil a vida, a saúde mental também dela e dessa família, e é um sistema que termina se retroalimentando, porque aí ela não consegue estudar por causa do cansaço. Os filhos, assim como aconteceu com você e comigo, precisam entrar no mercado de trabalho cada vez mais rápido para poder ajudar aquela família, e a gente tem uma dificuldade de mobilidade social dessas pessoas que estão na base dessa pirâmide. Vai começando daí, né? Dos estudos e tal, do acesso a tudo isso que vai preparar a gente para o mercado de trabalho. Isso mesmo. E é importante entender, para quem está nos ouvindo, que isso não surge do nada. Alguém pode dizer, mas vocês estão falando de abolição da escravatura, isso já tem mais de 100 anos, né? 136 anos. Mas aí é importante a gente compreender esse caminhar histórico. E, como eu falei anteriormente, o ponto de partida que cada pessoa sai. Antes de acontecer a abolição da escravatura, a gente teve algumas leis que foram aprovadas, e é importante a gente entender. A gente teve uma lei que proibia que as pessoas pretas fossem alfabetizadas e que estudassem. Isso antes da abolição. A gente teve uma lei que proibia as pessoas pretas de ter posse de terra, de comprar a terra. Então, quando a abolição chegou, mecanismos para impedir que as pessoas pretas avançassem, eles já tinham sido pensados. Então, sim, é importante a gente pensar. Quando a gente está falando disso, o Brasil tem um histórico que, quando a gente trouxe o país, os imigrantes da Europa, que eram pessoas trabalhadoras da terra, eram pessoas simples, quando a gente está falando desse processo de imigração, a ideia era que, através da miscigenação dessas pessoas que vieram da Europa, em 100 anos, o Brasil não tivesse mais pessoas pretas. Então, a gente vivenciou uma ideia e um plano de eugenismo e de eliminação pela miscigenação, E isso, inclusive, funcionou em alguns países.
No Brasil não deu certo pela resistência da população preta e também pelo quantitativo. É importante a gente lembrar que o Brasil foi o país que mais trouxe pessoas escravizadas e sequestradas de África para cá. Então, não se sabe muito bem o número, mas entre 4 bilhões e 800 e 6 milhões de pessoas foram trazidas. Então, é um plano para eliminar todas essas pessoas através da miscigenação, tinha as suas dificuldades. E a resistência do povo preto não permitiu essa eliminação. Mas aí, veja, se constrói uma lei para que as pessoas pretas não frequentem as cidades, que elas não sejam alfabetizadas e que elas não possam ter terras. Então, quando essa massa gigantesca de pessoas, de seres humanos, é libertada pela abolição da escravatura, essas pessoas que já não tinham nada, a única referência que elas tinham eram as terras onde elas trabalhavam e aquela senzala onde ela ficava trancada para dormir, as 4 horas, 3 horas que ela tinha direito a dormir. Então, de repente, se chega para essas pessoas e diz, vai embora, vocês estão livres. Então, sem qualquer reparação, sem dinheiro, sem poder comprar terra ou sem nenhum pedaço de terra, então elas foram jogadas para as margens, Não à toa, essas pessoas ocuparam os morros, essas pessoas ocuparam as margens da cidade e porque também não poderiam frequentar a cidade ou praticar suas atividades culturais. É importante lembrar, por exemplo, que foi criada a lei da vadiagem, ou seja, se essas pessoas fossem pegas andando pela cidade sem trabalho, sem ter uma ocupação, elas eram presas. Só que aí já existiam leis que proibiam essas pessoas de trabalhar ou de serem alfabetizadas. Então, mas aí veja, mais uma lei. De praticar suas atividades, como a capoeira mesmo. Até 1937 era crime, era contravenção. O próprio samba também foi colocado nessa categoria. Então, ele só pôde avançar a partir do momento que houve a apropriação cultural dessa manifestação, que era o samba, a música preta, e que as gravadoras e cantores brancos começaram a fazer parte disso, a se apropriar disso, e aí a gente teve uma expansão. Mas aí, voltando a essa construção, então essas pessoas não podiam frequentar a cidade, não podiam estudar, e aí o que restou para ela? A resistência nos morros e nas margens. Então, se a gente pensar num tempo de 136 anos, em que boa parte, essas pessoas não podiam estudar, essas pessoas não podiam frequentar os espaços públicos. Veja, o que é que restava essa pessoa? Então, a gente não parte do mesmo ponto, rumo a um trabalho, rumo a uma qualificação. Não partem. Então, só depois de muita luta, só depois dos movimentos sociais, é que essas pessoas puderam ocupar esses espaços. Mas hoje a gente ainda precisa de cotas para garantir a presença dessas pessoas em concursos, em universidades, em alguns espaços. Você precisa garantir, porque se não existissem essas cotas, essas pessoas não estariam minimamente tentando avançar. Então, é bom que a gente conheça a história, porque a ignorância muitas vezes nos faz pensar que é injusto ou que a cota é racista. Eu escuto muitas pessoas. Eu escuto também muita gente falando. A cota é racista. Então, essas pessoas não têm conhecimento histórico, social, do que seja, e é muito fácil cair nessa falácia, nesse discurso da meritocracia. Então, não, mas tem uma prova de concurso, aí ela é a mesma prova para todo mundo. A mesma prova Mas como cada sujeito chega nessa prova? Então, um sujeito estudou e só precisou estudar, não precisou estudar, nem trabalhar, nem nada. Ele só precisou se preparar para aquilo. Outra pessoa tinha que estudar, trabalhar, morava longe e passava 2, 3 horas no ônibus, por exemplo. Então, quando você começa a pensar, você entende. Não é só meritocracia, Se a gente pensar numa corrida, minha gente, pensem numa corrida. Então, tem um corredor que tem um tênis maravilhoso e conseguiu treinar.
Tem outro que tem um tênis maravilhoso, conseguiu treinar e ainda tem um treinador, né? Então tem outro que corre descalço, tem outro que corre descalço e com fome. Então a distância da linha de largada e da chegada é a mesma, mas como cada corredor chegou e parte para essa corrida, aí você começa a compreender que não é a mesma coisa. Então, esse discurso de meritocracia, ele é uma falácia e ele só engana realmente quem não tem um mínimo de conhecimento histórico, social da própria construção do Brasil. Com certeza. E infelizmente, tem muita gente, eu acredito que se teve gente aqui que fez Enem, vê o reflexo dessa desigualdade, né? Porque a gente vai fazer a prova e, infelizmente, gente, eu tenho que ser sincera. Se você for fazer a prova somente com o ensino normal que você tem hoje em dia no ensino público, eu digo isso no país inteiro, tá? Não é só aqui no Cabo, não. Você não passa. A chance é bem menor do que outro sujeito que não precisou parar para trabalhar, para ajudar a família, que pôde fazer um cursinho, que pôde se preparar de alguma forma. Então, não é uma corrida justa. Então, a gente precisa pensar em como corrigir essas desigualdades. Veja só, a gente vive num país em que todos os meses, né, o Ministério do Trabalho descobre pessoas que estão em trabalhos análogos à escravidão. Quando você vai olhar essas pessoas, em sua maioria, elas são pessoas pretas. É claro que tem muitas pessoas pobres, é importante a gente dizer que aí, quando um país ele tem muitas desigualdades como o nosso, então fica difícil para quem não estuda compreender isso. Então, quando você é pobre, você enfrenta uma desigualdade social muito grande. Quando você é pobre e preto, você enfrenta essa desigualdade social e o racismo. Quando você é pobre, quando você é preto e quando você é mulher, então você encontra a desigualdade social, racial e o machismo. Então, são gradações de desigualdades que, dependendo do grupo que você faça parte, você está mais exposto e mais difícil é para você ter qualquer tipo de mobilidade social. E aí, quando a gente vê esses marcadores de opressão e as formas de exploração a que cada grupo está exposto, você vê, por exemplo, quando a gente está falando de exploração sexual, né? Quando você pensa nessa questão, quem está mais exposto ainda são as meninas pobres e pretas. Estima-se que no Brasil, por ano, a gente tenha cerca de 500 mil casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Quando a gente pensa nessa questão, além da exploração sexual, do abuso e do tráfico humano para exploração sexual, a gente está falando de meninas pobres e pretas. Então, é preciso ter um olhar aprofundado sobre as questões para a gente pensar como enfrentar cada problema, como tentar minimizar, corrigir e acabar com essas desigualdades. Eu estava conversando com minha amiga Edivânia e contando a ela que esses dias eu passei por uma situação em que eu estava num encontro e aí fui ser apresentada a um homem que estava lá, né, uma pessoa da justiça, e a pessoa se virou e não quis me cumprimentar, pegar a minha mão. E aí ela reclamando e dizendo que não acredita que isso acontece, mas acontece e acontece muito. E aí continuamos falando de racismo nas relações de afeto, porque ela trazia, mas se uma pessoa se relaciona com uma pessoa preta, quer dizer que ela não tem racismo. Eu digo, não necessariamente. Porque há muito racismo nas relações de afeto, sim, na forma de olhar o outro como se fosse inferior. Sabe? Então, o racismo ele é sofisticado, ele existe muitas nuances de ser exercida, não somente aquela pessoa que lhe xinga de preto ou de macaco ou qualquer coisa assim, né? Ele aparece de muitas formas, então não à toa a gente tem esse racismo que é estrutural,
né? Mas a gente e não somente o racismo que é pessoal, né? Aquele que é exercido por um sujeito contra o outro. Não, mas a gente tem o racismo em várias formas, se sofisticando e sendo exercido. E num país que de toda forma aconteceu essa miscigenação, outro fenômeno que a gente tem, que é o colorismo, ele impede que se veja muitas coisas e que se pense que a gente talvez tenha uma democracia racial. E aí a gente não tem isso. E a prova disso é quando você vai olhar essa pirâmide da desigualdade. Quem está na precariedade, quem está sem trabalho, quem está nas prisões, quem está sendo morto, né? E quem está ocupando as posições de destaque, quem é que está sempre governando e quem é que está mandando e fazendo as leis. Então, é importante, porque alguém pode dizer assim: a gente tem mais pessoas pretas sendo mortas ou mais pessoas pretas no subemprego ou na precariedade ou no trabalho análogo à escravidão, porque os pretos são a maioria da população. E aí outro engano, se as pessoas pretas são a maioria e por isso que ela é a maioria na prisão, no subemprego, nas pessoas que estão na rua, por que é que ela também não é maioria nos lugares de poder, de representatividade, de decisão, de governabilidade desse país? Então é importante a gente pensar nessas desigualdades para a gente não cair em certas armadilhas e continuar perpetuando essa exclusão e esse preconceito, né, que muita gente sente na pele, como você, por exemplo, né, que alguém pode pensar, não, mas hoje em dia isso não acontece, né? E aí você, enquanto uma mulher preta, uma mulher jovem, pode muito bem falar sobre isso. Acabou, você não enfrenta esse racismo e essa desigualdade por causa da sua cor? Eu ainda enfrento, né? Principalmente, né, ter que estar explicando toda aquela questão do colorismo e tal. É bem difícil, né? A gente vê quando a gente entra em uma loja e a mulher vai atrás, lá fica lá em cima do seu pé. Eu digo, não, moça, eu tô só pesquisando, dando uma olhada e tal. É bem difícil. É uma coisa que até tem uma professora da faculdade que eu estava lendo aqui. Deixa eu ver aqui novamente o nome dela. A professora Marilane Teixeira. Ela fez uma pesquisa, né, em 2017, que afirmava que 63,2% de mulheres negras e jovens estavam fazendo parte de cerca de 14,1 milhões dos desempregados do país, né? Nesse ano ela fez uma pesquisa e falou bastante sobre o assunto para o portal cut.org.br. E ela também falou, Valquíria, sobre essa questão de tudo isso que a gente está vivendo agora, essa desigualdade, do quanto vem de antigamente, do tempo da escravidão, né? A gente precisa olhar para a história, refletir sobre o que aconteceu sobre a história, porque o que aconteceu no passado, né, reflete até hoje. Isso. Não tem como você sair de quase 4 séculos de escravidão, como o Brasil viveu, né? E de repente achar que com a abolição tudo se resolveu. Então é muito importante, né? O tempo que a gente passou de escravização, o tempo que a gente passou com essas pessoas sendo a base da economia no país, é muito importante que a gente entenda. Durante esse período de escravização, a economia do país, de muitas cidades, ela foi mantida pelo comércio de pessoas escravizadas. Então, aquelas pessoas escravizadas, elas eram bens de família que passava de pai para filho. Então, quando um grande fazendeiro, por exemplo, morria, o seu filho herdou a terra e herdou tantos escravos, 100 escravos, 200, 50 escravos. Então eram bens. Durante muito tempo foi a base da economia do mundo. E um dos últimos países a tentar mudar, né, a base dessa economia foi o Brasil. E não por acaso, a gente aqui tinha muitos movimentos abolicionistas, a gente teve muitos quilombos, a gente teve muitas fugas, né, teve toda uma resistência. Então não foi uma benesse
que a escravidão foi abolida no Brasil, né? A gente teve, né, durante esses séculos de escravização, também séculos de resistência e séculos de lutas dos movimentos abolicionistas. Mas, efetivamente, quando a base da economia mudou na Europa, né? E a gente está falando muito especificamente agora da Inglaterra, que era o centro da economia, né, naquele tempo. Então, quando você tem a mudança na economia, quando se começa a implementar as indústrias e que a gente tem aquela revolução, começa a ser imposto que o mundo tem que girar daquela forma. E aí, os países que ainda tinham como base da economia a escravização de pessoas pretas, elas tiveram que transformar essa realidade. Então, o Brasil foi meio que intimado ou forçado a fazer a abolição, essa transição na sua forma de economia. Então, por isso que os movimentos de pessoas pretas, os movimentos negros no Brasil todo, eles não celebram o 13 de maio como a abolição da escravatura, porque já havia toda uma luta, toda uma resistência, e não foi uma benesse, não foi um reconhecimento de que as pessoas pretas são humanas e merecem respeito, não. Foi uma mudança na economia, né, da Europa, que sendo trazida para cá, forçou o Brasil a acabar com aquela que ainda era a base da sua economia, a escravização de pessoas. E a gente tem um reflexo disso ainda hoje. É muito importante a gente pensar. Tanto é que você vê pela forma do exercício desse racismo que você vê em todos os espaços. Você vê ele estrutural, você vê ele institucional e vê ele pessoal, porque a forma do racismo, né, exercido por determinada pessoa, ela está calcada no racismo estrutural e no racismo institucional, que está presente em todos os espaços. Então, a gente tem dificuldade de compreender isso, a gente nega que existe o racismo, então imagine quanto tempo a gente vai avançar, quanto tempo vai demorar para que a gente consiga minimamente ter um equilíbrio. E o que a gente pode fazer, né, para tentar reparar essa precarização, essa desigualdade que a gente tem no mercado de trabalho? Olha, a gente precisa de educação. Durante muito tempo a gente ainda vai precisar desse sistema que garanta a presença das pessoas, dessa diversidade nos espaços, né? Hoje a gente está falando especificamente do racismo, né, enquanto estrutura excludente, estrutura que permite a morte e o extermínio dessa população preta em várias esferas, mas na compreensão do fenômeno como racismo, a gente pode compreender vários fenômenos de preconceito e de morte que a gente tem, né? Então, a gente está falando de toda uma diversidade, a gente está falando de povos indígenas, a gente está falando das pessoas com deficiência, a gente está falando das pessoas LGBTQIAPN+. Então, nós somos um país que ele foi calcado na construção de determinados preconceitos. Um país que, sendo ele colonizado pela Europa, então é um país em que teve esse eurocentramento em muita coisa construído, tendo a branquitude como perfeição, né, como modelo a ser atingido. Então, todo mundo que não está nessa norma terminou sendo excluído, morto, marginalizado. Então, a gente ainda tem isso. Então, quando a gente tiver a compreensão que a gente precisa de representatividade, fortalecer a democracia com representatividade, a gente vai poder minimamente avançar. Para você ter uma ideia, eu estava vendo uma entrevista esses dias, e aí era até Emicida que estava falando. E aí ele estava dizendo que se você tem as pessoas pretas conversando, e chegar uma pessoa branca, fatalmente ali vai surgir alguma situação de racismo. Se nesse meio dessa conversa chegar uma mulher, ela vai identificar naquela conversa situações de machismo. Se chegar uma pessoa, né,
LGBT no meio daquela conversa, ela vai detectar situações de homofobia. Se chegar uma pessoa com deficiência no meio daquela conversa toda, ela vai detectar situações de capacitismo. Ou seja, a nossa sociedade, né, por causa dessa colonização eurocentrada, né, e centrada num perfil, há o exercício desses preconceitos. E aí a gente precisa pensar, aceitar que existe esse preconceito, não negar, para que a gente possa construir, né, uma possibilidade de equidade. Mas enquanto a gente negar que esses preconceitos existem, enquanto a gente negar que a nossa construção social foi calcada, né, nessa desigualdade, foi calcada na violência, foi calcada, né, em todas essas formas de preconceito que eu falei aqui, a gente não vai avançar. Então, é importante a gente conhecer a nossa própria história. A gente não conhece, o Brasil não conhece suas origens, o Brasil não conhece sua história. E como é que a gente vai pensar no agora se a gente não entender de onde a gente veio e por que a gente exerce esses preconceitos, né, nessas diversas esferas? Então, é através da educação, é através do conhecimento da própria história que a gente vai poder avançar e começar a minimizar esses preconceitos e essas desigualdades. Mas enquanto a gente nega que existe o racismo, a gente nega que existe o machismo, a gente nega que existe o preconceito contra as pessoas com deficiência, a gente nega que existe a homofobia, gordofobia e tantos outros preconceitos. Quando você nega uma realidade, você não pode mudar. Verdade. Enquanto você só tiver um grupo no controle, enquanto você não tiver diversidade para olhar essas demandas, a gente vai continuar sendo uma sociedade que oprime. Quem está no poder e que tem uma cara e que tem uma cor e que tem um sexo, quem está no poder, se você pensar, quem é que está no poder? Esse grupo que está no poder, ele vai trabalhar para a manutenção desse mesmo grupo no poder. E não à toa a gente tem visto aí tantas perdas nos direitos humanos, direitos civis. Nem me fale, viu? Nem me fale, porque esse ano a gente teve uma regressão, né? No caso de casamento LGBT e tal, que eu fiquei passada. Inclusive hoje, dia 17 de maio, gente, é dia do combate, né? Da luta aí contra a LGBTfobia. Isso. E aí, para você ter uma ideia, né, nesses retrocessos, né, então você tem um retrocesso na garantia de direito das pessoas LGBT, por exemplo. Então, leis querendo impedir o casamento, você tem leis tentando impedir que essas pessoas, depois de terem convivido anos enquanto casamento, herdem os bens, né, do seu companheiro, da sua companheira. A gente tem agora, está ocorrendo uma mudança em que, se for aprovada, as mulheres deixarão de ser herdeiras necessárias do seu companheiro. Na verdade, os dois, né? Então, a viúva, né, ou o não seria meeiro, o herdeiro necessário, né? Porque hoje, quando, né, o companheiro, a companheira morre, a mulher que fica, né, ou o homem que fica, ele é o herdeiro, meeiro de tudo. Em passando essa lei, não será mais assim. Aí você imagina, a gente está falando nas mulheres porque é o impacto maior. A mulher que passou a vida toda vivendo com aquele homem, que ajudou a construir aquele patrimônio, que não trabalhou para poder cuidar dos filhos, e aí esse marido morre e essa mulher não é herdeira, não é? É difícil, situação de total desamparo, né? É o desamparo, então é muito impactante isso. Então você vê a perda de direitos quando a gente está falando em alguns direitos que já eram garantidos, por exemplo, desde 1940, quando a gente está falando do aborto legal, né? Em caso de estupro, em caso de risco à vida da mulher. E aí você ter, né, por exemplo, teve uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que não tem competência nenhuma para legislar sobre isso, né? Querendo dificultar o acesso dessas mulheres a uma coisa que é garantida desde 1940,
Então veja que retrocesso. Você perdeu um direito que você tinha garantido em 1940 enfim, e outras possibilidades que a gente tem, né, de querer que o estuprador registre a criança, filho do estupro, que a mulher, que a criança tenha o direito de conviver com esse pai que é estuprador. Então são coisas tão bizarras, tão absurdas que são propostas, né? E que muitas caem no esquecimento por algum tempo, graças aos movimentos sociais, os movimentos de mulheres, mas a gente tem sempre a tentativa de ressuscitar isso. E aí, dependendo do governo ou do movimento ideológico de direita ou de extrema direita que esteja no poder no momento, as mulheres, as pessoas que estão em maior vulnerabilidade, como esses grupos, podem perder direitos antes garantidos. Então, a gente precisa estar vigilante, de novo, conhecer a nossa história, né? A gente começou aqui falando sobre a precarização do trabalho, sobre a informalidade no trabalho para as mulheres pretas, mas aí veja como essas pautas se entrelaçam, né? Quando a gente olha e vê que essas interseccionalidades, esses marcadores de opressão, eles têm muitos pontos de encontro, né? E eles submetem essas pessoas a perda de direito, ou a violências, ou a desigualdades, ou a morte, né? E como a gente precisa estar combatendo sempre isso, como a gente precisa estar alerta, como a gente precisa conhecer os nossos direitos, conhecer a nossa história, porque senão é muito fácil acabar com determinados grupos, né? Então, Simone de Beauvoir dizia que basta qualquer crise política, social, econômica e as mulheres serão as primeiras a terem seus direitos cassados. E a gente observa isso e é verdade. Sim, além de a gente, com muito, mas muito esforço, né, conseguir um mínimo, a gente ainda tem que cuidar de manter o que a gente já conquistou. Isso, é uma luta para conquistar, depois outra para implementar, outra para manter e aí outra para você não ter os direitos retirados. Então veja como é desigual essa luta. Como é desigual e por que a demora na gente avançar. Para você ter uma ideia, essas crises, essas dificuldades são tão grandes que até a gente está falando sobre isso, nós duas aqui, né? Duas mulheres pretas, uma mais velha, uma mais jovem, mas que conhecem, né, as mãos e a opressão que o racismo e a desigualdade social e o machismo têm sobre nós, como isso incomoda. Como as pessoas querem que essa discussão não aconteça, né? Como elas relativizam ou tiram a importância dessas discussões. E relativizam aqui na rádio, mas podem relativizar na escola, podem relativizar na igreja, na universidade. Então, há uma tentativa de tirar a importância desses debates e que muita gente começa a achar que faz sentido, que não tem para que estar discutindo isso. Eu escuto muito que depois da Lei Maria da Penha é que começou a surgir a violência contra a mulher, que antes não tinha. Que antes não tinha racismo, agora... Eu ouvi isso essa semana passada, viu? Não existia racismo. Pessoas que são... que se percebem como pessoas boas e que acham que não são racistas, acham desimportante essa discussão. Eu não sou racista, então não, se ela acha que ela não é racista, o mundo também não é racista. Exatamente. Então logo não tem para que a gente estar discutindo essas questões. Então se você, né, Adriele, não está num lugar de destaque, no emprego que você gostaria, ou cursando a faculdade que você gostaria, é porque você não quer, é porque você não se interessa. Então, a responsabilização do sujeito por algo que é maior, por algo que é social, por algo que é imposto. E aí alguém sempre chega com um exemplo. Olha, aquele menino morava na rua, catava os livros no lixo. Eu já escutei muito. E ele passou no vestibular. Então, não alcança isso quem não quer. Veja a lógica, entendeu? Né? Então, o sujeito morava na rua, tinha que catar o que estudar no lixo e passou num concurso ou num vestibular. E aí você usar isso, essa exceção que realmente comprova que existe uma regra, né? E usar para
tentar impor esse discurso da meritocracia. Ou então você dizer, não, mas aquela pessoa preta estudava 12 horas por dia, ela estudava no ônibus quando ia trabalhar, continuava estudando quando ia voltar, porque ela levava 2, 3 horas para chegar no trabalho, 2, 3 horas para voltar. Veja que vida é essa. Exatamente. Dormia 4 horas por noite e mesmo assim conseguiu passar. Então, há uma glamorização dessa exceção. É importante que a gente entenda. Você glamoriza isso e usar contra os sujeitos que fazem parte daquela classe para dizer, olha, você não consegue porque você não quer. Você não consegue, porque você não sacrificou a sua saúde mental a sua vida inteira, então, né? Mas um grupo tem que sacrificar a sua vida, a sua saúde mental, a sua saúde física, e enquanto outro grupo não. Enquanto outro grupo acorda, toma o seu café da manhã tranquilamente, leva 10 minutos para chegar na sua escola ou na sua universidade, tem o dia todo para estudar, volta para casa, descansa, come, vai dormir 8, 9 horas por noite, não é verdade? Enquanto aquele dormiu 3 horas por noite, porque teve que passar 3 no ônibus indo, 3 voltando, e aí você glamoriza isso para continuar mantendo um certo privilégio e responsabilizar o sujeito que não tem acesso a direitos humanos básicos, responsabilizá-lo pela dificuldade, pela desigualdade e pela fome que ele passa. Então, enquanto a gente não desconstruir essa ideia, enquanto a gente não tiver em toda a população um pensamento crítico, reflexivo, que compreenda a realidade a qual a gente está submetido, a qual a gente está vivendo, a gente vai ter muita gente que se acha boa, muita gente que se acha um cidadão de bem, concordando com muitas atrocidades, né, em nome do que ele acha que é meritocracia, o que é oportunidade para todo mundo. E aí, quando a gente não tem essa compreensão, a gente tem um fundamentalismo ou uma percepção de que existe realmente um grupo que é mais forte, que é mais inteligente, que deve ser privilegiado, a gente vai continuar assistindo essa precarização, essa dificuldade e esse extermínio, né? E aí esse extermínio é sempre de um corpo preto, né? Essa precarização de trabalho é sempre de uma pessoa preta. Essa exploração sexual é sempre de uma pessoa preta. E alguém diz assim, não, isso acontece porque são maioria. E o desavisado que não tem um pensamento crítico, reflexivo, que não conhece a realidade, vai terminar concordando. E, inclusive, gente entre as próprias pessoas Sim. que fazem parte do grupo vulnerabilizado. Porque lembrando que quando você não tem esse pensamento crítico, você vai ver pessoas pretas defendendo meritocracia. Você vai ver pessoas LGBT defendendo grupos que concordam com o seu extermínio. Você vai ver, infelizmente, pessoas com deficiência com ideias capacitistas, sobretudo aquelas que não nasceram com algum tipo de deficiência, mas que ao longo passaram por um processo e se tornaram pessoas com deficiência. Vejo muito ideias capacitistas e preconceituosas. Então, fazer parte de um grupo que é excluído, que enfim, que sofre algum tipo de violência, não necessariamente torna você um militante ou torna você uma pessoa que despertou. A gente tem muitas mulheres que reproduzem pensamentos, ideias e comportamentos machistas. Então, por você fazer parte de um grupo que seja fragilizado, que seja atacado, que seja excluído, não necessariamente você percebe essa exclusão, né? E aí está a grande arma, né, da hegemonia, do poder. Então, é aquela pessoa que faz parte daquele grupo não perceber que é escravizado, não perceber que não tem os mesmos direitos, não perceber que está excluído de muitas coisas. E a gente vê isso em todos os grupos. Então, não basta pertencer a um grupo, não basta, por exemplo, ser mulher. Se você não despertou, se você não tem um conhecimento, se você não sabe de onde vem a nossa história e o que é, você vai ter mulheres reproduzindo pensamentos machistas. Você vai ter mulher concordando em que mulheres exercendo a mesma função que homens não devem ter salários iguais, né? A gente viu essa votação, né? Você vê uma deputada dizendo que as mulheres têm que entender que os homens é que mandam.
né? Então, você vê pessoas com deficiência dizendo que tem outras pessoas com deficiência que se vitimizam. Então, não basta ser, tem que ter despertado. E aí está o grande poder das coisas, né, e dos grupos hegemônicos do Brasil e do mundo, né? É não permitir ou dificultar que esses grupos fragilizados percebam a força que têm e que são explorados. Então, a principal luta é que as pessoas que estejam sofrendo violência, excluídas, marginalizadas, percebam-se enquanto pessoas que estão sendo exploradas, porque senão a gente não vai ter esse despertar, né, Lian? Exatamente, porque quem já está privilegiado pelo sistema, gente, não vai querer mudar nada. Não vai querer que nela saia do lugar. A gente que tem que querer, né, mudar, porque é a gente que está sendo prejudicado. E eu lembrei, Val, de uma situação que foi um reflexo do que a gente falou aqui hoje. Né? Um belo dia estava eu em minha casa, né, com a minha mãe, uma das minhas mães, que é a mãe tia, e o irmão dela, meu tio, que veio de São Paulo, ele veio pra cá. E ele falou: minha filha, por que você não alisa esse seu cabelo? Não é melhor? Não fica mais bonito? Você era tão bonita quando ela alisava o cabelo. Aí ela disse: oxe, tio, mas eu tô bonita ainda. É que agora eu quero usar meu cabelo assim, natural. Eu gosto mais do meu cabelo assim. E ele falou: não, porque se você alisasse o seu cabelo, você ia arrumar um trabalho mais fácil, viu? Com certeza. Aí foi a minha tia-mãe e falou: é mesmo. Aí ele falou assim: não, porque se você for para São Paulo, lá tem muito emprego e tem muitas multinacionais. E teve uma sobrinha minha de lá que falaram pra ela que ela tinha que só mudar o cabelo dela para ela poder entrar na empresa. Aí ela foi, massageou, passou um produto, né? O cabelo ficou lisinho, bonitinho. E se dissessem pra você oferecesse um cargo numa multinacional bem grande, muito boa, que você tivesse que alisar seu cabelo, você não ia alisar, não? Eu disse: não ia não, tio. Eu não ia não, viu? Que eu não ia participar de uma empresa preconceituosa e racista, não ia fazer questão, não ia dizer: pode ficar com seu emprego. Eu prefiro me virar aqui e ficar desempregado do que participar de uma empresa como essa. Aí ele ficou: mas por causa de um cabelo, rapaz, não sei o que. Eu disse: tio, não faria parte, não. Pronto, mas veja, então perfeito esse exemplo. E aí muita gente que está ouvindo vai dizer assim: não, então não quer trabalhar, você não quer cortar o cabelo, isso, você não quer. Então, tá entendendo qual é a lógica? Então, e aí você continua com essa lógica esmagadora de que todos os traços que não sejam associados ao colonizador, né? E a gente está falando, enfim, da Europa enquanto colonizadora de vários lugares do mundo, colonizadora, invasora, né? E exterminadora de vários grupos. Então, esse é o padrão. Então, se você se recusa a perder uma característica que é própria sua, própria do seu povo, mas que por causa dessa colonização foi dita que era selvagem, que é feia, que não é bonita, aí o que acontece? As pessoas que não despertam para isso, então tá certo, então vou sim alisar o cabelo, então vou cortar o cabelo. Então, o problema não é a empresa ser racista e negar uma característica sua. O problema é você que não quis se adequar a essa norma. E para muita gente que está nos ouvindo, parece que é um pensamento normal. Então, é melhor você se adequar para você poder garantir o emprego. Entendeu? Para você garantir que está padronizada. A gente não tem tempo para isso, mas quando a gente está falando dessa colonização e desse extermínio que a Europa promoveu em vários lugares do mundo, então a gente aprendeu na escola que os povos aonde os países colonizadores, né, Portugal, Espanha, França, Holanda, onde eles chegavam, as pessoas ali, né, os grupos originários daquela terra, fossem eles pretos ou indígenas, a gente aprendeu que eram selvagens. Quem que é da minha idade para trás, quem é 40 mais, no livro de história trazia que eram selvagens. Então, veja, não eram pessoas humanas diferente daquele que estava invadindo
aquele país, aquele território. Eles eram selvagens que precisavam ser educados e catequizados. Então, vejam, e isso pegou, né? E isso ficou no imaginário popular de muitos lugares. Então, os saberes, os conhecimentos, a ciência daquele povo que teve seu território invadido pela Europa era logo descredenciada. Então, o conhecimento deles é simpatia, o conhecimento dele é somente empírico, não é científico. Então, essa ideia, ela ficou com a gente. Por todos os lugares onde houve a colonização, a invasão e o extermínio das populações daqueles lugares, após a colonização, essas pessoas aprenderam que o conhecimento dos povos originários era superstição, era supersticioso, era mágico. E somente o colonizador que chegou era científico, era um saber que era o correto, era uma aparência que era correta. Então, todos os povos que foram invadidos eram supersticiosos, eram selvagens e precisariam ser civilizados. Então, era assim, selvagens e civilizados. E aí trazem isso para todo mundo, e inclusive pessoas que fazem parte do grupo que foi invadido, quando não tem a sua história contada, começa a acreditar que era selvagem e que precisava ser civilizado. Então, isso é perpetuado até hoje. Então, isso era dito da aparência dos povos, era dito dos seus costumes, da sua ciência, do seu conhecimento, selvagens. E o modelo que é trazido é que é o modelo de civilização. E aí, quando esse povo ele é preso, ele é torturado, ele é escravizado e é proibido de contar a sua história para as próximas gerações, essas próximas gerações que não tiveram contato com a história do seu povo começam a achar que o modelo de civilização correto é o modelo trazido pelo europeu. Isso em vários lugares do mundo, porque isso aconteceu em vários lugares do mundo. O extermínio desses povos originários e a construção da ideia de que aquele modelo que invadiu era o modelo de civilização que deveria ser seguido. Sim, sim. Houve um extermínio total, né, nessa época da história, inclusive um extermínio cultural também, Isso. né, um apagamento, né, que é por onde começa já o apagamento de uma sociedade, né. E quando a gente fala de cultura, a gente pensa assim, cultura só música, só dança. Não, cultura também é o modo como você vive em sociedade, o que você faz ali em sociedade. Eu vejo também que é um sofrimento muito grande, às vezes, para alguns jovens, tá, que não tem acesso à história, não se empodera, né? Porque realmente aí eles caem nessa de acreditar, não, porque eu sou feio, meu cabelo é feio, o meu nariz é feio, a minha boca é feia. E é necessário que a gente comece também já daí, desse início, empoderando e conscientizando as pessoas, principalmente as mulheres jovens, né? Porque a gente que mais sofre com esse negócio de pressão estética, essa coisa e tal, aí vem o racismo e é pior ainda. Isso, não. Você trouxe a palavra que é perfeita, perfeita. Apagamento. Então, houve esse apagamento histórico. E aí, a partir disso que você traz, veja só, imagine a pessoa que chegou, como vinha no Brasil, né? As pessoas escravizadas vinham de várias regiões da África. A África, continente, viu, minha gente? A África enquanto continente, né? E aí, o que acontece? De vários lugares vinham vários povos, várias etnias. Muito bem. Quando chegavam aqui, veja, eram proibidos de falar a sua língua, de contar a sua história. Inclusive, quando essas pessoas escravizadas chegavam, a orientação era que tribos que fossem do mesmo lugar fossem separadas, porque aí essa pessoa já não falaria em sua língua mãe. Elas perdiam até seus próprios nomes. Aí perdiam seus próprios nomes. Uma coisa engraçada para você que tem um nome que traz sempre da e di. Então, da Silva, enfim, dos Santos. Esse di, esse era o sobrenome da pessoa
que lhe comprou. Então, se a minha família comprasse um escravo, por exemplo, né? Então aquela pessoa se chamaria, muitas vezes chamaria o nome do santo católico ou do porto de onde ela chegou, mas seria a pessoa, sei lá, Maria de Oliveira, porque ela pertenceria à família Oliveira. Então, por isso que as pessoas pretas no Brasil, elas não têm sobrenome africano. Prestem atenção, nós não temos. Silva, né? Porque é o nome mais comum em Portugal, que foi quem invadiu e colonizou. Mas aí nós não temos nomes africanos, né? Apesar da gente ter a população preta, né? A maior que existe fora de África é no Brasil, mas nós não temos sobrenomes africanos, porque a primeira coisa que se fazia era mudar o nome. Ou você ganhava o nome do porto, de onde você chegou, ou da família que comprou você. Então, por isso que as pessoas pretas têm sobrenomes europeu, mais precisamente de Portugal e alguns da Espanha, mas por causa disso. E aí essa pessoa chegou, né? Chegou de uma determinada tribo, de um determinado povo da África, não se colocava eles próximos para dificultar a comunicação, até para eles não fugirem. E aí essa pessoa, a gente sabe que em África muita gente tinha, ou usava tranças, ou o modelo do cabelo muito alto, até para proteção contra o sol, mas cada modelo de trança cada modelo de um cabelo pertencia a um grupo, né, de determinado povo, e dentro daquele povo falava sobre a hierarquia, né, ou a condição social daquelas pessoas. Veja, aí você chega aqui, você tem o cabelo raspado, então você já não conta a história, já não identifica de que lugar você veio. Você não usa mais as suas roupas, os seus ornamentos. Você não pode falar na sua língua. E aí bastam poucos anos para que os escravizados que já nasceram no Brasil não saibam de onde vieram. Não tem referência visual, não tem referência linguística, não tem nenhum tipo de referência que diga de que povo você veio, nem mesmo o nome. Então, veja que coisa violenta. E aí, essas pessoas, em anos mais na frente, já não sabem de onde vieram, quem era o seu povo, de que povo da África ele veio, não sabe de nada, não sabe da riqueza da sua cultura, da medicina que tinha lá, da arquitetura, de nada. Então, foi muito fácil acabar com essa historicidade pelo apagamento cultural que você trouxe. Então, em poucos anos, isso se perdia. Então, os pretos que vieram para o Brasil foram muito resistentes, porque a ideia realmente era exterminar. Só que em não conseguindo o extermínio, então vamos garantir que eles não acessem esse núcleo de poder social. Então é marginalizar, é proibir que estude, proibir que trabalhe, proibir que frequente certos lugares, proibir que use a sua indumentária ou os seus traços característicos. E aí a gente tem esse fenômeno que apaga com as características pretas. E aí, junto com isso, vem outro fenômeno que falaremos depois, que é o colorismo, que por causa dessa miscigenação, né, você tem uma mudança em seus traços físicos, no seu fenótipo, na sua cor, e aí quanto mais distante, né, do fenótipo ou da aparência preta você for, menos violência você sofreria. Então, daí alisar ou cortar o cabelo, daí afinar o nariz, daí não usar as cores que caracterizam o lugar de onde você veio, que é a África, daí você tentar trazer a sua aparência para a norma, que é branca. Então, é o aniquilamento, é realmente o apagamento de uma história total de um povo. E aí a gente vem tentando ter esse resgate, mas é muito difícil, porque foram séculos de violência e de apagamento, e hoje a gente tem um pouco mais de um século de pseudo-abolição, né? Mas a condição da pessoa preta mudou, não mudou, como é que está? Então, é muito difícil você avançar se você não conhece essa história e o que foi feito para apagar essa história. As consequências a gente está vendo. É o extermínio, a precarização do trabalho,
é a continuação da precariedade, né? Hoje você pode até não estar numa senzala, mas muitas vezes você está num barraco, numa favela, né? Numa comunidade, você não tem acesso a esgoto sequer, né? Então a gente sabe que quase 50% da população brasileira e que está nessas áreas, né, que foram marginalizadas não tem acesso a esgoto e a saneamento básico. E aí são os primeiros que nas enchentes e que nos fenômenos climáticos extremos são os primeiros a morrer e os primeiros a ficarem desabrigados. Mas isso é para outra entrevista, né? Sim, eu já quero um dia, viu, a gente marcar aqui para falar só sobre colorismo. Só sobre esse assunto. E para encerrar, tem a participação do Frank aqui na nossa live, que mandou parabéns pela entrevista em detalhes e informações para as mulheres da nossa cidade. Mandou parabéns e um bom dia para nós duas. Beijo, Frank. Frank é a pessoa que sempre acompanha, né? Tá sempre ali. Um beijo para você, viu, mestre? Beijo, amigo. Espero você, viu, na passeata mais tarde. Isso. Quero agora, né, convidar todo mundo que está nos ouvindo, né, para a caminhada que a Secretaria de Programas Sociais está organizando. Um beijo, minha amiga Andréia, que vive nessa luta. Hoje a grande caminhada, né, no enfrentamento, né, na verdade, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, o Cabo vem fazendo um trabalho através da Secretaria de Programas Sociais, Conselho Tutelar, o CREAS, todos os organismos de enfrentamento e proteção às crianças vítimas de abuso e violência sexual estão empenhadas, vem fazendo um trabalho há muito tempo. E amanhã, 18 de maio, realmente é o dia, né, o Dia Nacional. Mas hoje, a grande caminhada, eu queria muito convidar todo mundo que está nos ouvindo para participar dessa caminhada, a concentração às 14 horas, né, 2 horas da tarde, ali na Praça do Jacaré, em frente à Secretaria de Programas Sociais. E assim, seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? Se você se importa, né, com as nossas crianças e adolescentes, se você compreende que isso é um mal que precisa ser combatido, enfrentado, realmente se faça presente hoje. Todo mundo nessa grande caminhada, né, que diz não ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso aí, vamos embora, vamos proteger nossas crianças. E eu tô indo embora, viu? Tô indo embora, mas não precisa ficar com saudade não, que segunda-feira eu tô de volta. Um cheiro pra vocês, tchau, tchau. E aguarda, tá? Mais tarde vai ter aí imagens da passeata pra vocês.